Ela não sabia que estava curando um homem partido por dentro. Ele estava sentado na beira da cama com um bilhete amassado entre os dedos. Um papel pequeno, simples, sem nada de especial. Mas Rafael o segurava como se fosse a coisa mais valiosa que ele já tinha tocado na vida. E então aconteceu algo que não acontecia havia 48 anos. Os olhos dele encheram de água, e ele não desviou o olhar. Não engoliu o choro, não fingiu que era outra coisa. Ele simplesmente chorou, ali, no silêncio do quarto que sempre foi grande demais para uma pessoa só. Quem conhecia Rafael Monteiro jamais imaginaria essa cena. O homem que construiu uma das maiores construtoras do interior de São Paulo. O homem que entrava em reunião com advogados, engenheiros e investidores e saía sempre com o que queria. O homem que aprendeu desde cedo que emoção é distração e que distração custa dinheiro. Esse homem estava chorando segurando um bilhete escrito à mão, com letras simples, sem floreios. Para você entender o que estava naquele papel e por que ele mudou tudo, precisamos voltar 6 meses. Porque essa história não começa com um grande gesto, não começa com uma declaração. Ela começa da forma mais discreta possível, com uma mulher que entrou pela porta dos fundos de uma mansão, de avental, sem saber que carregava dentro dela exatamente o que aquela casa mais precisava. Capítulo 1. A ferida original, antes de qualquer romance. Rafael Monteiro nasceu em Ribeirão Preto, filho único de um homem que amava o trabalho mais do que sabia amar pessoas. O pai, Antônio Monteiro, era construtor também, não por vocação, mas por necessidade. Construiu a vida tijolo por tijolo, carregando nas costas uma pobreza que jurou nunca mais voltar. E quando o dinheiro chegou, Antônio não soube o que fazer com ele, além de multiplicar. Casa maior, carro melhor, outro terreno, outro contrato. A família ficou sempre em segundo lugar, não por maldade, mas porque Antônio simplesmente não tinha aprendido que gente também precisa de atenção para não desabar. A mãe de Rafael, Dona Teresa, era o tipo de mulher que segurava tudo sem reclamar. Segurou o casamento distante, a solidão dentro de uma casa cheia de móveis caros, e o filho que crescia olhando para o pai como modelo de homem. Quando Rafael tinha 12 anos, Dona Teresa adoeceu. Não foi rápido. Foi aquele tipo de doença que consome devagar, que vai levando a pessoa em pedaços pequenos, enquanto todo mundo finge que ainda há tempo. Rafael ficou ao lado dela nos últimos meses. Aprendeu a fazer chá. Aprendeu a sentar em silêncio perto de quem sofre. Aprendeu que cuidar é um ato de coragem. Mas quando Dona Teresa morreu, algo quebrou em Antônio, não de tristeza visível. O pai não chorou no velório, não chorou em lugar nenhum, pelo menos não onde Rafael pudesse ver. O que Antônio fez foi trabalhar mais, muito mais. E Rafael, com 12 anos, aprendeu a lição mais errada que um filho pode aprender observando o pai, que quando a dor é grande demais, o jeito de sobreviver é não sentir. Durante a adolescência, Rafael foi o aluno mais aplicado dessa lição. Fechou o que podia fechar, guardou o que podia guardar. Desenvolveu uma competência rara para parecer bem quando não estava e para transformar qualquer conversa que tocasse em algo pessoal numa discussão sobre números, prazos ou resultados. As pessoas ao redor achavam que ele era frio por natureza. Não sabiam que ele era frio por treino. Aos 24 anos, Rafael casou com Fernanda, uma arquiteta de Campinas que era bonita, inteligente e tão ocupada quanto ele. Durante 5 anos, os dois dividiram um endereço, algumas viagens e um relacionamento que nunca chegou a começar de verdade. Não havia briga, não havia traição. Havia apenas 2 adultos que viviam lado a lado, sem nunca de fato se encontrar. Quando Fernanda pediu a separação, Rafael assinou os papéis na semana seguinte, sem negociar, sem tentar. E a única coisa que ele disse para o advogado naquele dia foi:
Agiliza o processo. Tenho reunião às 3. O que Rafael não sabia, e levaria décadas para entender, é que cada vez que ele escolhia o trabalho no lugar do sentimento, ele estava construindo uma parede. E paredes, por mais sólidas que sejam, cobram um preço. O preço de Rafael estava sendo cobrado em silêncio, em noites longas num quarto grande demais, em aniversários que ele passava viajando a trabalho, em ligações dos filhos de amigos que ele ouvia com uma distância que ele mesmo não conseguia explicar. Isabela, sua filha de 19 anos, fruto de um relacionamento breve após o divórcio, cresceu mais com babás e avós do que com o pai. Ela herdou o sobrenome, o apartamento em São Paulo que Rafael pagava e uma relação com o pai que funcionava mais como contrato do que como afeto. Ligavam um para o outro nas datas certas, diziam as palavras certas e desligavam com a sensação de que nenhum dos dois tinha dito nada de verdade. Esse era o homem que acordou numa manhã de março. Olhou para o espelho do banheiro de mármore da sua mansão em Ribeirão Preto e decidiu contratar uma governanta. Não porque estava sozinho, mas porque a casa estava grande demais para ele administrar sozinho e porque sua assistente insistia, havia meses que ele precisava de alguém de confiança para cuidar daquele espaço. Rafael concordou com a mesma frieza com que assinava qualquer contrato. Mandou a assistente resolver. E não pensou mais no assunto. Ele não sabia que essa decisão burocrática, tomada entre um telefonema e outro, seria o início da única coisa que ele jamais conseguiu construir com concreto. Capítulo 2. A chegada dela. Apresentada pelo olhar dele. Ana Cecília Ramos tinha 46 anos. Cabelos castanhos começando a mostrar os primeiros fios brancos nas têmporas e as mãos de quem trabalhou a vida inteira sem se envergonhar disso. Não era o tipo de mulher que entrava numa sala e fazia todo mundo virar. Era o tipo de mulher que entrava numa sala e 3 dias depois você percebia que tudo estava melhor desde que ela chegou, sem conseguir explicar exatamente o porquê. Ela era viúva há 4 anos. O marido, Carlos, tinha sido motorista de caminhão, um homem simples e honesto que amou Ana Cecília com a constância de quem não sabe fazer de outro jeito. Quando ele morreu de infarto, Ana Cecília ficou com 2 filhos, um aluguel atrasado e uma dor que ela tratou da única forma que conhecia, arregaçando as mangas e continuando. Não porque fosse forte no sentido que as pessoas costumam romantizar, mas porque parar não era uma opção que ela podia se dar ao luxo de considerar. O filho mais velho, Marcos, tinha 22 anos e trabalhava como técnico de manutenção numa empresa de Ribeirão Preto. A filha, Camila, tinha 20 anos e estava no 2º ano de enfermagem, pagando a faculdade com bolsa e com o que a mãe conseguia mandar todo mês. Ana Cecília vivia para esses 2 com uma dedicação que não precisava de discurso. Era visível em cada escolha que ela fazia, em cada real que ela economizava, em cada oportunidade de emprego que ela aceitava, sem reclamar do horário ou da distância. A vaga na mansão dos Monteiro chegou por indicação de uma vizinha que havia trabalhado lá anos antes. O salário era bom, a casa era perto de ônibus, e Rafael Monteiro tinha fama de ser exigente, mas correto com pagamento. Ana Cecília foi à entrevista com a roupa mais arrumada que tinha, respondeu tudo com objetividade e voltou para casa sem saber se tinha sido aprovada. Quando a assistente de Rafael ligou 2 dias depois, confirmando a contratação, ela agradeceu com calma. Desligou o telefone. Sentou na cadeira da cozinha pequena do seu apartamento e fechou os olhos por um momento, não de felicidade exagerada, mas com um alívio silencioso de quem sabe que o mês vai fechar. Rafael a viu pela primeira vez numa segunda-feira de manhã, quando desceu para tomar café antes de sair para uma reunião. Ela estava de costas, organizando os armários da cozinha com um método que ele nunca tinha visto, separando por tipo de uso e não por tamanho,
e cantarolava baixinho algo que ele não reconheceu. Ele ficou na entrada por alguns segundos. Ela não tinha percebido que ele estava ali. O que Rafael sentiu naquele momento não foi atração, foi estranheza. Havia muito tempo que alguém não ocupava aquela cozinha de um jeito tão natural, tão sem cerimônia, como se o espaço já fosse dela por direito. Ele tossiu levemente para se anunciar. Ela virou, não se assustou, disse bom dia com uma voz tranquila e perguntou se ele preferia o café mais forte ou mais fraco. Rafael disse forte, pegou a xícara que ela colocou sobre o balcão e saiu sem mais palavras. No carro, a caminho da reunião, ele não pensou nela. Tinha outras coisas para pensar, mas quando chegou em casa naquela noite, depois de um dia que tinha dado mais errado do que certo, e encontrou o jantar pronto, a mesa organizada e todas as luzes da sala reguladas para um tom que por algum motivo deixava o ambiente menos pesado, ele parou por um instante antes de sentar. Olhou para aquela mesa e não conseguiu identificar o que estava diferente. O que estava diferente era simples. Ana Cecília tinha percebido naquele único dia de observação que a iluminação forte do lustre central da sala deixava o ambiente frio e clínico. Ela trocou para os spots laterais. Não porque alguém pediu, porque ela olhou para o espaço, olhou para o homem que vivia nele e entendeu algo que o próprio Rafael não tinha palavras para descrever. Na semana seguinte, ele chegou em casa após perder um contrato importante para um concorrente menor, o tipo de derrota que dói mais no orgulho do que no bolso. Não disse nada. Não havia ninguém para dizer. Ana Cecília estava na cozinha. E pelo jeito que ele fechou a porta, ela entendeu que não era hora de perguntar como tinha sido o dia. Colocou o prato sobre a mesa, desligou o som ambiente que havia ligado mais cedo, deixou um copo de água ao lado do prato e foi para outro cômodo sem fazer barulho. Rafael olhou para aquele prato por um tempo que ele mesmo não saberia medir. Ninguém tinha feito isso por ele. Ninguém tinha lido o silêncio dele daquele jeito. E o que ele sentiu não foi gratidão. Pelo menos, não ainda. Foi uma espécie de desconforto que ele não conseguia nomear. O desconforto de quem não está acostumado a ser visto. Capítulo 3. O espelho. Ela revela sem querer o que ele escondeu. 3 semanas depois da chegada de Ana Cecília, Rafael percebeu que tinha começado a voltar para casa em horários diferentes, não mais tarde, como era seu hábito de anos, mais cedo. Não o suficiente para ser notado por ele mesmo como um padrão, mas o suficiente para que a assistente comentasse, numa quinta-feira, que ele havia cancelado 2 compromissos de fim de tarde que antes consideraria inegociáveis. Rafael olhou para ela como se a pergunta fosse absurda, disse que tinha outros assuntos para resolver e encerrou o assunto ali. O que ele não conseguia encerrar era a sensação crescente de que aquela casa tinha mudado de temperatura. Não a temperatura do ar-condicionado, que continuava no mesmo grau de sempre, era outra coisa. Uma presença que não exigia nada dele, que não esperava conversa quando ele não queria conversar, que não fingia que estava tudo bem quando claramente não estava, mas que também não forçava nenhuma espécie de abertura. Ana Cecília simplesmente existia naquele espaço com uma autenticidade que Rafael nunca tinha visto de perto. Foi numa tarde de terça-feira que ele entendeu pela primeira vez o que essa autenticidade significava na prática. Ele estava no escritório em casa, com a porta entreaberta, revisando um contrato, quando ouviu o telefone de Ana Cecília tocar na cozinha. Era Camila, a filha. Ele entendeu isso pelos primeiros segundos da conversa. E então, algo aconteceu que ele não esperava. Ana Cecília chorou. Não um choro discreto, contido, do tipo que as pessoas fazem quando não querem ser vistas. Foi um choro de mãe que sentiu saudade, que ficou feliz com uma notícia, que se emocionou com uma coisa pequena que a filha contou. Um choro limpo,
sem vergonha, sem pedir licença para existir. Rafael ficou parado com a caneta na mão, olhando para o contrato sem ler uma linha. Aquele choro atravessou a porta entreaberta e chegou até ele de um jeito que ele não soube se defender. Não porque fosse invasivo, mas porque era real. Era o tipo de coisa que ele havia treinado a vida inteira para não fazer. E ali estava uma mulher fazendo sem o menor constrangimento, como se sentir fosse a coisa mais natural do mundo, porque para ela era. Quando Ana Cecília terminou a ligação e voltou a trabalhar como se nada tivesse acontecido, Rafael ficou mais alguns minutos sem conseguir retomar a leitura do contrato. Algo dentro dele tinha se mexido, não em palavras, não em pensamentos organizados. Era uma coisa física, uma pressão no meio do peito que ele reconheceu vagamente, de muito longe, como quem reconhece o cheiro de uma comida que não come há décadas. Nos dias seguintes, ele começou a observar Ana Cecília de um modo que ele mesmo não chamaria de observar, porque isso soaria estranho demais para um homem como ele. Mas a verdade é que ele prestava atenção, no jeito que ela se movia pela casa sem pressa desnecessária, mas sem lentidão. No jeito que ela tratava as plantas do jardim, como se elas fossem capazes de sentir a diferença entre cuidado e obrigação. No jeito que ela lia, às vezes sentada na mesa da cozinha no intervalo do almoço, com um livro pequeno de capa desgastada que ela carregava na bolsa. Uma manhã, Rafael desceu mais cedo que o habitual e a encontrou sentada nessa posição, o livro aberto, uma xícara de café ao lado, a luz da manhã entrando pela janela lateral. Ela não se levantou quando ele entrou. Disse bom dia sem fechar o livro imediatamente, terminou o parágrafo que estava lendo e só então levantou para preparar o café dele. Rafael, que passara a vida inteira sendo servido por pessoas que pulavam de pé ao menor sinal de sua presença, ficou tão desconcertado com aquela naturalidade que não conseguiu dizer nada além de obrigado. Foi nessa mesma semana que aconteceu a cena da cozinha. Era quase meia-noite. Rafael não estava conseguindo dormir, o que não era novidade, mas naquela noite o silêncio do quarto pesava de um jeito particular, o tipo de silêncio que não deixa a mente descansar. Ele desceu sem fazer planos. Só desceu. E encontrou Ana Cecília na cozinha, de pé junto ao fogão, esquentando água para um chá. Ela não se assustou com ele. Apenas olhou e disse, com a mesma voz tranquila de sempre, que havia um pouco mais de água se ele quisesse uma xícara. Rafael disse que sim, sem pensar. Sentou na cadeira da cozinha, aquela cadeira simples de madeira que ficava encostada na parede e que ele nunca tinha sentado antes. Ana Cecília colocou a xícara na sua frente, pegou a dela e sentou do outro lado da mesa. E então, os dois ficaram ali, sem falar. O relógio marcava os minutos. A geladeira fazia aquele ruído baixo e constante de sempre. O chá esfriava devagar nas xícaras. 40 minutos. Rafael verificou o horário quando finalmente se levantou. 40 minutos em silêncio com uma pessoa. E ele não havia sentido uma única vez a necessidade de preencher esse silêncio com alguma coisa. Não havia desconforto. Não havia obrigação. Era simplesmente dois seres humanos dividindo o mesmo espaço de noite, cada um carregando o peso que carregava, sem precisar explicar nada para o outro. Quando ele se levantou para ir dormir, Ana Cecília recolheu as xícaras sem fazer comentário. Rafael foi até a escada, parou e, sem virar, disse em voz baixa: "Obrigado", ela respondeu. "Boa noite, seu Rafael." E foi só isso. Mas no quarto, deitado no escuro, ele ficou olhando para o teto por mais uma hora, tentando entender por que aqueles 40 minutos de silêncio tinham sido mais desconcertantes do que qualquer noite completa que ele conseguia se lembrar. Ele não encontrou a resposta naquela noite, mas o coração,
Esse que ele havia treinado tanto para ficar quieto, tinha começado a fazer perguntas que ele não sabia mais ignorar. Capítulo 4. A pausa. Quando a história fala com você. Preciso parar a história aqui por um momento. Não porque ela acabou. Ela está longe de acabar. Mas porque tem uma coisa que eu preciso te perguntar antes de continuar. E ela não pode esperar. Você já teve alguém assim na sua vida? Alguém que não chegou com fanfarra, que não anunciou que viria para ficar, que não disse em nenhum momento que estava te ajudando, mas que de alguma forma, só de existir perto de você, fez o peso ficar um pouco mais leve? Um familiar, uma vizinha, uma amiga que mandava mensagem na hora certa, sem saber que era a hora certa. Um colega de trabalho que deixava um café na sua mesa sem perguntar se você queria. A gente raramente para reconhecer essas pessoas enquanto elas estão ali. A gente reconhece depois. Às vezes, muito depois. Às vezes, quando já é tarde para dizer o que deveria ter dito. E tem a outra pergunta, essa que é mais difícil ainda. Você já foi essa pessoa para alguém sem saber? Você já fez alguma coisa pequena, um gesto que pareceu insignificante para você? Uma palavra que você disse de passagem, um silêncio que você ofereceu sem perceber que estava oferecendo, e que para outra pessoa foi exatamente o que ela precisava naquele momento. A cura não vem sempre com diploma de terapeuta. Não vem sempre com as palavras certas ditas do jeito certo. Às vezes, ela vem de avental. Às vezes, ela vem de uma xícara de chá colocada sobre uma mesa sem nenhuma explicação. Quero que você vá nos comentários agora e me conte. Quem foi essa pessoa na sua vida? Ou quando foi que você percebeu que tinha sido essa pessoa para alguém sem ter planejado? Escreve aqui embaixo, porque essa história não é só de Rafael e Ana Cecília. Ela é de todo mundo que já foi curado sem perceber e de todo mundo que já curou sem saber. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Porque as histórias que a gente conta aqui são exatamente assim. Não são histórias de fantasia. São histórias de verdade humana, de dor que vira força, de amor que chega quando você já desistiu de esperar. Aperta o botão de inscrição e ativa o sino. Assim você não perde nenhuma. Agora volta comigo para a mansão de Ribeirão Preto, porque o que está prestes a acontecer vai mudar tudo, e eu preciso que você esteja aqui para ver. Capítulo 5. A tempestade, o obstáculo que ameaça tudo. Isabela Monteiro tinha 23 anos e a mesma postura do pai. Não a postura física, embora essa também estivesse lá. Era a postura interior, aquela armadura invisível que Rafael havia construído tijolo por tijolo durante décadas e que a filha havia herdado sem que ninguém precisasse ensinar. Crescer vendo um pai que não dobrava ensina uma coisa muito específica para um filho, que dobrar é fraqueza. E Isabela havia aprendido essa lição com uma competência que às vezes assustava até ela mesma. Ela morava em São Paulo, onde trabalhava numa empresa de consultoria financeira que pagava bem e exigia muito, exatamente o tipo de ambiente onde ela se sentia segura porque entendia as regras. Visitava o pai em Ribeirão Preto a cada 2 meses, no máximo. As visitas eram cordiais, previsíveis, e terminavam sempre com a sensação de que os dois tinham cumprido um protocolo. Ela ligava toda semana num horário fixo. Ele atendia e respondia. Nenhum dos dois havia aprendido a fazer diferente. Foi numa dessas visitas, um sábado de manhã de abril, que Isabela conheceu Ana Cecília. Ela desceu para o café da manhã e encontrou a governanta na cozinha, preparando uma mesa que estava diferente do habitual. Havia flores num vaso pequeno no centro, o tipo de detalhe que nunca tinha existido naquela cozinha antes. Ana Cecília disse bom dia com naturalidade, perguntou se ela preferia pão de queijo ou tapioca, e tratou Isabela com a mesma cordialidade tranquila com que tratava tudo. Isabela respondeu com uma frieza que ela mesma não percebeu que estava usando.
O que incomodou Isabela não foi Ana Cecília em si, foi o que ela viu quando o pai desceu alguns minutos depois. Rafael entrou na cozinha com um jeito diferente. Não dava para nomear exatamente o que era diferente, mas estava lá. Ele cumprimentou Ana Cecília com uma naturalidade que Isabela nunca tinha visto no pai dentro de casa. Não era intimidade exagerada, era simplesmente à vontade. E Rafael Monteiro nunca havia sido à vontade dentro da própria casa, pelo menos não na memória de Isabela. Durante o café, o pai fez uma pergunta para Ana Cecília sobre o filho dela, Marcos, e ouviu a resposta com atenção real. Não a atenção educada de quem está esperando a hora de falar. Isabela observou aquilo com um aperto no peito que ela interpretou naquele momento como preocupação legítima. Quando Ana Cecília saiu da cozinha para continuar o trabalho, Isabela colocou a xícara sobre a mesa com mais força do que precisava e olhou para o pai. Disse com a voz controlada de quem escolhe as palavras como escolhe peças de xadrez, que estava estranhando a dinâmica daquela casa, que uma governanta não precisava saber o nome dos filhos do patrão, que flores em vaso no café da manhã não faziam parte de nenhuma descrição de cargo, que ela, como filha, tinha o direito de dizer que aquilo parecia inadequado. Rafael a ouviu sem interromper. Esse era o método dele: deixar a pessoa terminar, processar e então responder de um jeito que encerrava a conversa. Mas naquela manhã, quando Isabela terminou de falar, ele não respondeu de imediato. Ficou olhando para a xícara por alguns segundos. E então disse, com uma calma que não era a calma fria de sempre, mas uma calma diferente, mais funda, que aquela casa estava funcionando melhor do que havia funcionado em anos, que ele estava dormindo melhor do que havia dormido em anos, e que isso não era coincidência. Isabela foi embora naquele domingo com a conversa inacabada e o desconforto intacto. Nas semanas seguintes, ela ligou mais do que o habitual. Fazia perguntas indiretas sobre a governanta, sobre os horários dela, sobre se o pai estava em casa quando ela saía. Rafael respondia com monossílabos que não alimentavam nem encerravam o assunto. Isabela interpretava cada pausa como confirmação do que temia. E o que ela temia não era simples de nomear, porque no fundo não era só sobre patrimônio, não era só sobre uma diferença de mundo, era sobre o pai, sobre ver um homem que ela havia aprendido a ver como inabalável começar a parecer humano e não saber o que fazer com isso. A crise chegou numa quarta-feira. Isabela apareceu em Ribeirão Preto sem avisar. Rafael estava numa reunião externa. Ana Cecília estava na casa, organizando o escritório do segundo andar. Isabela entrou com a chave que sempre teve, subiu as escadas e encontrou Ana Cecília arrumando os livros da estante com o mesmo cuidado de sempre. As duas ficaram se olhando por um momento. O que Isabela disse naquele momento, ela repetiria para si mesma por meses depois, com uma vergonha que demorou para conseguir engolir. Disse que entendia que o trabalho de Ana Cecília era importante, mas que havia limites que precisavam ser respeitados. Disse que uma funcionária que assumia um papel além do que foi contratada para assumir, criava situações complicadas para todo mundo. Disse com aquela voz controlada que ela havia herdado do pai, que seria melhor se as coisas voltassem a ser mais profissionais. Ana Cecília ouviu tudo sem interromper, sem mudar a expressão, sem se defender. Quando Isabela terminou, ela respondeu com 3 palavras apenas. Entendo, obrigada. E voltou a organizar os livros. Isabela saiu do quarto com a sensação estranha de quem esperava uma briga, e não encontrou nenhuma. E essa ausência de briga a incomodou mais do que qualquer resposta teria incomodado. Naquela noite, Ana Cecília dobrou o avental com cuidado, deixou a casa exatamente como havia encontrado no primeiro dia, escreveu um bilhete à mão com letras simples, colocou sobre a bancada da cozinha e foi embora. Não porque havia perdido, mas porque sabia, com aquela sabedoria quieta que vinha de anos vivendo sem rede de proteção,
que há lugares onde a sua presença, por mais boa que seja, se torna um peso para quem você não quer pesar. Rafael chegou em casa às 10 da noite. A primeira coisa que ele notou foi o cheiro, ou melhor, a ausência de um cheiro. Aquele cheiro específico de casa que tinha voltado depois de anos sem existir. Depois, percebeu a xícara que não estava no lugar. Depois, o silêncio que soava diferente. Então viu o bilhete sobre a bancada. Leu uma vez, leu de novo, ficou parado na cozinha por um tempo que não soube medir. E pela primeira vez em muito tempo, Rafael Monteiro não soube o que fazer. Capítulo 6. O homem que vai buscar. A inversão que o público esperava. Rafael não dormiu naquela noite. Não foi a insônia habitual, aquela que ele conhecia de anos, a mente acelerada calculando números, revisando contratos, antecipando problemas de reuniões que ainda não tinham acontecido. Foi outra coisa. Era o tipo de vigília que acontece quando alguma coisa dentro da pessoa finalmente para de fingir que está bem e resolve cobrar tudo de uma vez. Ele ficou deitado com o bilhete dobrado sobre a mesa de cabeceira. Não precisava reler. Já sabia o que estava escrito. Ana Cecília tinha usado poucas palavras, como era o jeito dela. Agradeceu pela oportunidade. Desejou tudo de bom. Disse que a casa tinha sido um lugar bonito para trabalhar. E assinou embaixo com o nome inteiro, Ana Cecília Ramos, como se fosse um documento oficial, como se ela estivesse encerrando um contrato com a mesma sobriedade com que havia entrado nele. O que Rafael não conseguia encerrar era a pergunta que aquele bilhete deixou sem responder. Não a pergunta sobre o motivo da saída, porque esse ele já sabia. A pergunta era outra, mais funda, mais inconveniente. Era a pergunta sobre o que aqueles 6 meses tinham sido para ele. Sobre o que havia mudado dentro daquela casa e dentro dele mesmo, desde que aquela mulher havia entrado pela porta dos fundos com o avental dobrado no braço e a calma de quem não precisa provar nada para ninguém. Às 4 da manhã, Rafael levantou. Foi até a janela do quarto. A cidade estava quieta lá fora, aquela quietude específica das horas pequenas que ele conhecia bem demais. E ficou ali parado, olhando para nada, até que uma coisa ficou clara o suficiente para ele não conseguir mais ignorar. Ele estava com saudade. Não de uma funcionária, não de uma comodidade doméstica. Estava com saudade de uma pessoa. Do jeito que ela lia sem pedir licença para ler, do jeito que ela cantarolava baixinho sem saber que ele ouvia, do silêncio que ela oferecia sem cobrar nada em troca. Da sensação de chegar em casa e ter alguém ali que entendia, sem que ele precisasse explicar uma única palavra, que tinha sido um dia difícil. Rafael Monteiro, que havia assinado o divórcio numa semana sem negociar, que havia perdido contratos milionários sem perder o sono, que havia enterrado o pai sem derramar uma lágrima na frente de ninguém, estava parado à janela às 4 da manhã, com saudade de uma mulher simples que saiu da sua casa sem fazer barulho. Na manhã seguinte, ele não foi para o escritório. Ligou para a assistente, disse que tinha um compromisso pessoal e desligou antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa. Pegou o endereço de Ana Cecília no cadastro de funcionários que a própria assistente havia organizado na contratação. Olhou para o papel por um momento e saiu. Não foi de carro importado. Pegou o carro comum que usava para deslocamentos rápidos dentro da cidade. Não parou em floricultura. Não ensaiou nenhum discurso no caminho, pelo menos tentou não ensaiar. Mas a mente de Rafael não era o tipo de mente que fica quieta. Ele chegou no endereço sem ter certeza do que ia dizer. Era um apartamento num bairro simples de Ribeirão Preto. Prédio de 4 andares, portão de ferro, campainha com etiqueta escrita à mão. Rafael ficou parado na calçada por alguns segundos. Observou o prédio como se estivesse avaliando uma estrutura, o jeito que ele avaliava tudo, procurando o ponto de entrada mais seguro. Mas não havia cálculo que resolvesse aquilo. Então,
tocou a campainha. Ana Cecília demorou um momento para atender o interfone. Quando ouviu a voz dele, ficou em silêncio por alguns segundos antes de acionar a abertura do portão. Não disse nada, além de que era o terceiro andar. Rafael subiu as escadas devagar. Ela estava na porta quando ele chegou ao corredor. De calça simples e blusa de algodão, cabelos presos, sem o avental, sem nenhuma das marcas do papel que ela havia desempenhado na casa dele. Era ela, apenas ela, no contexto onde sempre havia sido ela, e não uma funcionária. Os dois ficaram se olhando por um tempo que nenhum dos dois saberia medir depois. Rafael foi o primeiro a falar, e o que saiu não foram as palavras que ele havia tentado organizar no carro. Saiu o que estava embaixo de tudo isso, sem filtro, sem a camada de controle que ele havia passado décadas aperfeiçoando. Disse que não sabia fazer aquilo direito, que nunca havia aprendido, que havia passado a vida inteira sendo competente em tudo o que importava no mundo dos negócios e completamente analfabeto em tudo o que importava no mundo das pessoas. Disse que a casa estava com um silêncio que ele não reconhecia como o mesmo silêncio de antes, porque não era, e que ele tinha passado a noite anterior tentando entender a diferença e concluído que a diferença tinha nome e sobrenome e letra de caligrafia simples num bilhete dobrado sobre a bancada da cozinha. Ana Cecília o ouviu sem interromper, com os braços cruzados, não de defesa, mas do jeito que ela ficava quando estava pensando com cuidado. Quando ele terminou, ela ficou quieta por um momento. E então disse algo que Rafael não esperava. Disse que o respeitava, que tinha respeitado desde o primeiro dia, mas que respeito sem reciprocidade não era respeito, era tolerância. Disse que ela havia saído não porque Isabela havia pedido, mas porque percebeu que enquanto houvesse dúvida naquela casa sobre quem ela era e o que representava, a presença dela seria sempre uma fonte de tensão para alguém que ela não queria magoar, que era ele. E que ela não era do tipo que fica onde causa problema, mesmo quando o problema não é culpa dela. Rafael ouviu cada palavra com uma atenção que ele raramente dava a alguém. E quando ela terminou, ele fez uma coisa que ele não havia feito desde os 12 anos de idade, desde aqueles meses ao lado da cama da mãe, aprendendo a cuidar de quem sofre. Ele pediu, não exigiu, não propôs, não negociou, pediu, com aquela torpeza honesta de quem não domina o idioma, mas decide falar mesmo assim, porque ficar calado custa mais. Disse, eu não estou pedindo para você voltar a trabalhar na minha casa. Estou pedindo para você me dar uma chance de provar que eu sou capaz de ser o tipo de pessoa que merece ter você por perto. O corredor do terceiro andar ficou em silêncio. Ana Cecília descruzou os braços, olhou para ele por um longo segundo. E disse com aquela voz tranquila que ele havia aprendido a reconhecer, como a voz de quem fala a verdade, sem precisar levantar o tom. Então prove. Capítulo 7. A justiça que ninguém pediu. O efeito cascata. Nas semanas seguintes, Rafael Monteiro fez algo que nenhum dos seus funcionários havia visto em mais de 20 anos de empresa. Ele começou a chegar ao escritório perguntando como as pessoas estavam. Não a pergunta protocolar de corredor, aquela que não espera a resposta real. Era uma pergunta com pausa depois, com olho no olho, com atenção genuína para o que vinha na resposta. O primeiro a notar foi Donizete, o assistente de obras que havia pedido demissão mentalmente havia 3 meses e estava esperando apenas o momento certo para formalizar. Numa manhã de terça-feira, Rafael passou pela sala de projetos, parou ao lado da mesa dele, olhou para a planta que Donizete estava revisando e perguntou se estava tudo bem com o orçamento daquela etapa. Donizete respondeu que estava, mas havia uma tensão no rosto que Rafael enxergou. E em vez de seguir em frente como teria feito meses antes, ficou. Perguntou outra coisa. Ouviu.
Descobriu que Donizete estava enfrentando um problema com o plano de saúde da empresa que havia afetado o tratamento da mãe dele. Naquela mesma tarde, Rafael ligou para o Departamento de Recursos Humanos e resolveu. Donizete não pediu demissão e, na semana seguinte, entregou a revisão do projeto com um detalhamento que superou qualquer expectativa. Esse foi o efeito que ninguém havia calculado. A transformação de Rafael não ficou contida nos limites da mansão de Ribeirão Preto. Ela vazou. Escorreu pelos andares do escritório, pelos canteiros de obras, pelas reuniões que antes terminavam com todo mundo aliviado de ter acabado e passaram a terminar com encaminhamentos reais e um clima que os próprios funcionários não sabiam nomear, mas reconheciam como diferente. A origem de tudo isso tinha nome. E Rafael sabia. Com Ana Cecília, ele estava aprendendo, de forma lenta e sem manual, o que significava estar presente de verdade. Não fisicamente presente, isso ele sempre havia sido. Presente de um jeito que custava algo, que exigia abrir mão do controle, que pedia que ele parasse de calcular o que vinha a seguir e ficasse, de fato, no momento em que estava. Ela não havia ensinado isso com palavras, havia ensinado sendo. E ele havia aprendido observando, da mesma forma silenciosa que ela havia observado tudo nele desde o primeiro dia. Os dois começaram a se encontrar aos sábados. Não em restaurantes caros, porque Ana Cecília havia dito, com aquela franqueza direta que ele havia aprendido a esperar dela, que se sentia desconfortável em lugares onde a conta chegava maior do que o salário mensal de muita gente que ela conhecia. Então, eles se encontravam em lugares simples, uma feira, um café de bairro, o parque municipal onde ela caminhava nas manhãs de fim de semana. Rafael, que havia passado décadas construindo ambientes que impressionassem, descobria que os lugares mais simples tinham uma qualidade que os mais sofisticados jamais conseguiram ter. A qualidade de deixar as pessoas serem quem são. Foi numa dessas manhãs no parque que Isabela ligou para o pai. Rafael atendeu. A filha estava em São Paulo. A voz tinha um tom diferente do habitual, menos controlado. Disse que havia encontrado algo no paletó do pai, que ele havia esquecido na última visita. Um papel dobrado, pequeno, amassado nas bordas. Ela havia aberto sem querer, pensando que era um recibo ou um cartão de visitas, e havia lido. Era o bilhete de despedida de Ana Cecília. Isabela ficou em silêncio por um momento depois de dizer isso, e então disse com uma voz que Rafael não reconhecia como a voz da filha, porque era uma voz sem armadura, que havia lido aquele bilhete 3 vezes, que na terceira vez havia chorado. Que uma pessoa que se despede assim, com essa contenção, com esse cuidado para não magoar ninguém mesmo, sendo ela a que estava saindo, não era o que ela havia imaginado que era. Rafael ouviu sem interromper. Quando a filha terminou, ele disse apenas: "Eu sei." Isabela pediu o número de Ana Cecília. O que aconteceu depois, Rafael soube por Ana Cecília 1 semana mais tarde. Isabela havia ligado. Não para se desculpar com um discurso elaborado. Havia ligado para perguntar sobre Camila, a filha de Ana Cecília, que estava no 2º ano de enfermagem. Havia perguntado em qual área ela pretendia se especializar. Havia dito que conhecia alguém no Hospital Referência de São Paulo que estava recrutando estagiários para o programa de cardiologia e que podia fazer uma indicação se Camila tivesse interesse. Ana Cecília ficou em silêncio por alguns segundos depois de ouvir isso, e então disse que sim, que Camila teria interesse, e obrigada. Não havia pedido de desculpa formal, não havia cena de reconciliação, com abraços e lágrimas. Havia uma jovem de 23 anos que havia aprendido, observando as consequências das próprias palavras, que o jeito de consertar uma coisa errada não é falar bonito sobre ela, é fazer algo concreto que mude o que foi quebrado. Ela havia aprendido isso tarde, mas havia aprendido.
E a pessoa que havia ensinado, sem nunca ter planejado ensinar, era a mesma que havia entrado pela porta dos fundos de uma mansão com um avental dobrado no braço, sem saber o tamanho do que carregava dentro de si. Capítulo 8. O fechamento que vira oração. A âncora espiritual. Voltemos àquela cena. Rafael está sentado na beira da cama. O quarto está no mesmo silêncio de sempre, mas é um silêncio diferente agora. Não o silêncio vazio de antes, aquele que pesava como ausência. É o silêncio de quem chegou em algum lugar depois de uma caminhada longa e pode finalmente sentar, sem precisar já estar de pé para o próximo passo. O bilhete entre os dedos não é o bilhete de despedida de Ana Cecília. Esse ele havia guardado numa gaveta, dobrado com cuidado, como se fosse um documento importante, porque era. O bilhete que ele segura agora é outro. É um papel pequeno, da mesma caligrafia simples, escrito numa manhã de sábado, depois de uma caminhada no parque. Ela havia colocado dentro do bolso do casaco dele enquanto ele amarrava o cadarço do tênis. E quando ele encontrou mais tarde, já em casa, havia sorrido antes de ler, porque o gesto em si já era ela inteira. Estava escrito: "Obrigada por ter ido buscar o que você poderia ter deixado ir." Rafael dobrou o papel de volta, fechou os olhos e chorou. Não de tristeza, não de alívio apenas. Chorou com a gratidão específica de quem quase perdeu algo sem saber que tinha, e recebeu de volta não por merecimento calculado, mas por uma graça que chegou embrulhada num avental, numa xícara de chá colocada sobre uma mesa sem nenhuma explicação, num silêncio de 40 minutos que disse mais do que anos de conversa. Há coisas que a gente planeja, há coisas que a gente conquista, e há coisas que chegam de um jeito que nenhum planejamento humano consegue antecipar, pelo caminho que a gente menos esperava, na hora que a gente já havia parado de esperar, trazidas por uma pessoa que o mundo inteiro passaria reto sem notar. Rafael havia construído impérios de concreto a vida inteira. Sabia calcular carga, tensão, resistência. Sabia quando uma estrutura estava prestes a ceder e o que fazer para segurar. Mas não havia engenharia no mundo capaz de calcular o que Ana Cecília havia feito dentro dele, porque o que ela havia feito não era construção. Era outra coisa. Era restauração. A recuperação cuidadosa de algo que havia rachaduras que ele nem sabia que existiam, feita com as mãos de quem não precisou de projeto para saber onde aplicar o cuidado. Deus não havia mandado o que Rafael pedia. Rafael não sabia ao certo o que pedia. Há anos orava palavras vagas para um teto de quarto que ouvia sem responder. Pelo menos era o que ele achava. Deus havia mandado o que ele precisava, na forma que ele jamais teria escolhido se tivesse a opção de escolher. No momento em que ele havia parado de acreditar que havia algo para chegar. E a resposta havia entrado pela porta dos fundos, de avental, cantarolando baixinho, sem saber que era uma resposta. Você que está ouvindo essa história agora, você que ficou até aqui, quero que leve uma coisa, não a história de Rafael e Ana Cecília, porque essa é deles. Quero que leve a pergunta que essa história faz em silêncio para cada um de nós. Quantas respostas já passaram pela sua vida sem que você reconhecesse? Quantas pessoas simples, sem brilho de destaque, sem currículo impressionante, sem o formato que você havia imaginado para a cura que precisava, já estiveram do seu lado e foram embora sem que você entendesse o que elas representavam? E a outra pergunta, a mais importante de todas: para quem você é, neste momento, sem saber a resposta de uma oração que essa pessoa já desistiu de acreditar que seria atendida? Deus às vezes manda a cura embrulhada em avental, sem cartão, sem aviso, pela porta dos fundos, na hora que você não está olhando para a porta. E só depois, muito depois, sentado na beira de uma cama com um bilhete pequeno entre os dedos, você entende que aquilo foi a coisa mais precisa que já aconteceu na sua vida. Rafael entendeu.
E esse choro silencioso, no quarto grande que finalmente havia encontrado, o tamanho certo para duas pessoas, não era o choro de um homem que perdeu. Era o choro de um homem que pela primeira vez em 48 anos havia chegado em casa. Se essa história tocou algo dentro de você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, a maior gentileza que a gente pode fazer é passar adiante uma história que cura. Não esqueça de se inscrever para ouvir mais histórias emocionantes e de superação. Até a próxima.